Imagine um altar, um espaço antigo, silencioso, construído ao longo dos séculos para abrigar a comunhão da alma, para ser o refúgio dos aflitos, o lugar onde o ser humano se ajoelha para buscar conforto, transcendência e paz. Agora, imagine esse mesmo altar sendo brutalmente desmontado, pedra por pedra, com golpes secos e calculados, para ser reconstruído como um palanque político. Imagine a cruz, que durante milênios foi o símbolo universal do sacrifício supremo, sendo atirada dentro de uma fornalha ardente. Imagine o seu metal sagrado sendo derretido, moldado e resfriado, apenas para forjar as correntes pesadas do controle social. Isso não é a cena de abertura de um filme sobre um futuro distópico. Isso não é uma obra de ficção científica. Esse é o retrato exato, silencioso e assustadoramente real do que acontece quando a fé é sequestrada por um projeto de poder absoluto. Seja muito bem-vindo ao canal de Tudo Um Pouco. Hoje, nós vamos ter uma das conversas mais profundas e urgentes que já tivemos por aqui. Nós vamos descer as raízes da sociologia, da filosofia e da história, para dissecar um movimento que avança silenciosamente pelas sombras das nossas democracias. Nós vamos entender a ameaça da teologia do domínio. O que acontece com a liberdade humana? Quando governantes decidem que falam em nome de Deus, a teologia do domínio não é um delírio acidental. Ela é um projeto metódico. Ela encontra suas bases no reconstrucionismo cristão dos Estados Unidos. Eles acreditam que as leis seculares, a Constituição e a democracia são invenções mundanas e falhas. Para eles, a sociedade deve seguir o Antigo Testamento. Esse movimento evoluiu por uma estratégia global e sofisticada, conhecida hoje como o Mandato das 7 Montanhas. Essas 7 montanhas são o governo, a mídia, as artes, os negócios, a educação, a igreja e a família. A teologia do domínio ensina que os eleitos têm o direito divino de conquistar e governar todas essas esferas, impondo sua visão ao mundo. E é exatamente aqui, neste cruzamento sombrio, que a cruz se funde com a espada e a tragédia filosófica da humanidade começa. Pense na natureza da política democrática. A política secular é o território do debate. O político é apenas um homem, um representante falho. Mas o que acontece quando um líder político declara que foi ungido pelo próprio Criador, quando a lei vira a vontade inquestionável de Deus? Se o governante fala em nome do divino, ser oposição a ele é ser oposição ao próprio Deus. A crítica se torna um sacrilégio. A teocracia é o sistema mais perfeito de tirania, porque ele blinda o ditador com a armadura intocável do sagrado. A história está manchada com o sangue derramado pela mistura de poder e religião. As cruzadas, a Inquisição, a fogueira que queimou pensadores. Quando o mandato das 7 montanhas avança sobre a educação, o objetivo não é ensinar o jovem a pensar, mas sim doutriná-lo a obedecer. O Estado laico não é inimigo da religião. Ele é, na verdade, o maior escudo protetor da própria fé. No minuto em que o Estado escolhe uma fé oficial, todas as outras se tornam cidadãos de segunda classe, alvos de limpeza implacável. Quando olhamos para a figura do Cristo, vemos um carpinteiro que andava a pé, que lavou os pés dos seus próprios discípulos. A teologia do domínio inverte essa mensagem. Ela troca a bacia de lavar os pés pela coroa, pelo cetro e pelo controle absoluto. A liberdade humana não é uma dádiva garantida. Ela é uma chama que precisa ser protegida dos ventos do autoritarismo todos os dias. Se essa reflexão trouxe luz para as sombras do nosso tempo, inscreva-se aqui no canal de Tudo Um Pouco. Vamos nutrir o pensamento crítico. Deixe sua voz nos comentários. Qual o maior perigo de entregarmos o poder a quem diz falar em nome do divino? Até o nosso próximo encontro.